A paz do Senhor Jesus, queridos. Estamos aqui no quarto vídeo da série O Chamado. O meu chamado, o teu chamado, porque Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz. E nós vemos que muitos servos de Deus tiveram um chamado tremendo. Eu quero falar sobre o chamado do apóstolo Paulo. Ele era um homem, como é que ele era antes de ser chamado por Deus? Ele era um perseguidor da igreja de Cristo, porque ele, como fariseu, ele achava que fazia um favor para Deus, perseguindo os cristãos, levando-os para a prisão, até mesmo permitindo sua morte. Tanto é que quando Estevão morreu, ele consentiu, porque ele achava que estava fazendo um serviço para Deus. Mas um dia ele pegou cartas dos principais das sinagogas e foi a caminho de Damasco para querer prender os irmãos que lá estavam. Mas ele nunca imaginava que de repente Deus iria chamá-lo, porque quando ele estava no caminho diz que brilhou uma luz muito forte, e ele então caiu por terra. E quando ele caiu por terra, ele ouviu a voz do Senhor Jesus que falava: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele então, atônito, cego por causa do clarão da luz, ele dizia: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. E é duro para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Então ele disse: o que queres que eu faça, Senhor? Entra na cidade e eu te direi o que você deve fazer. Veja o encontro, o impacto do encontro de Saulo com o Senhor Jesus. E ele então ficou no local orando, buscando a presença de Deus, aguardando aquilo que Deus iria fazer. De repente bate em sua porta um servo de Deus, um profeta chamado Ananias, que diz assim para ele: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, ele me enviou aqui para te dizer que você receba o Espírito Santo. E quando ele recebeu o Espírito Santo na sua vida, caiu 2 escamas dos seus olhos e ele começou a enxergar. Então, a partir daquele momento, ele entendeu o chamado de Deus na sua vida. Ele deixou sua vida de fariseu, a sua vida de religioso, e começou a seguir ao Senhor Jesus, pregando a sua palavra em muitos lugares. Não somente entre os judeus na sinagoga onde ele discursava, mas também ele partiu para os gentios e foi chamado apóstolo dos gentios, porque foi o chamado. E Jesus então falava com ele, ele dava grandes instruções. O Espírito Santo estava sobre a sua vida e ele escreveu vários livros da Bíblia Sagrada. Entre eles, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, que são as cartas, né? Somente o livro de Hebreus não é associado diretamente a ele, mas pelas palavras, pela forma que foi escrito o livro de Hebreus, acha que foi de repente Paulo que escreveu, mas não importa. O importante é que ele escreveu aos Tessalonicenses, aos Colossenses. Ele foi um homem que pregou a palavra de Deus em diversos lugares, porque ele colocou em si que o seu chamado, que depois precedeu do seu envio para pregar aos gentios, ele dizia: em tempo e fora de tempo, mas eu estou muitas vezes preso em cadeias e algemas, mas contudo a palavra de Deus não está presa. E ele ficou até o fim perseverando na presença do Senhor e ganhou muitas vidas para o Senhor Jesus. Então veja que coisa tremenda o chamado do apóstolo Paulo. Se nós colocarmos no nosso coração o mesmo propósito, nós veremos a glória de Deus e nós também cumpriremos o nosso chamado através desse envio poderoso de Jesus Cristo para anunciarmos a sua palavra e edificarmos vida para o seu reino. Que Deus te abençoe nesta hora, que o Espírito de Deus possa tocar no teu coração e que você possa realmente colocar esse propósito, sabendo que o teu chamado vem do Senhor e que Ele quer te encher do seu Espírito Santo e você possa ir até o final da sua carreira, como Paulo fez. Combati o bom combate, acabei minha carreira, mas guardei a minha fé. Receba no teu espírito em nome do Senhor Jesus. Amém.